Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Isso aí, cara. Preâmbulo. Essa foi uma semana muito legal. Vou falar de uma semana minha, foi muito legal. Não sei como foi a sua. Torço que tenha sido legal. Vou contar da minha. Há uns 15 dias, a Gabi, a nossa líder dos jovens, estava aqui no culto que a gente chama de relevante. No último sábado do mês, sempre aqui os nossos adolescentes se reúnem e a Gabi, o Pedro, trazem ali pra gente ensinamentos. Na verdade, foi até o Pedro que falou. A gente falou ali para os adolescentes da importância da igreja, assim, mas não da igreja como instituição religiosa, que a gente vem aqui, cumpre um check na agenda, mas da amizade na igreja, do abraço da igreja, do compartilhar da igreja. E essa semana para mim foi muito bonitinha, porque eu vi a igreja me abraçar nas minhas coisas. Eu trabalho com previdência, mas todo mundo sabe, eu trabalho numa empresa de previdência que oferece previdências para empresas. Então a gente atende lá as pessoas que se preocupam com se planejar com o futuro. A gente pode se planejar com o INSS, com outros instrumentos. Eu trabalho com previdência. E além de trabalhar na minha empresa lá, na nossa associação lá, eu sou um divulgador do pensamento de se preparar para o futuro. É muito o que eu faço assim. Então é muito legal, eu fui chamado para isso. É minha cara fazer isso. Eu sou uma pessoa usada na minha indústria para despertar, para chamar a atenção das pessoas, para, pelo amor de Deus, se preparem para o futuro, porque o futuro chega. E quando chegar, a gente precisa dar jeito dele, porque senão não vai ser fácil. E essa semana, teve o Congresso Brasileiro das Previdências, o maior congresso da América Latina, um negócio bonito assim. E eu tinha algumas falas lá, eu tinha que fazer algumas coisas para despertar o pessoal sobre previdência. E aí eu tive duas oportunidades, uma delas, coisa mais linda, a Ana, esposa do Binho. Eu tenho um negócio de um livro, Parará, e a Ana virou um personagem do meu livro que vai ser lançado em março, no meu aniversário, para pagar a previdência. E eu e a Ana fizemos uma palestra muito bonitinha. Era a Ana falando da maratona, a Ana, uma maratonista ao lado do Binho, seu esposo. Ana falava de maratona e eu falava a mesma coisa de previdência. Para despertar as pessoas, falar assim, caramba galera, vocês estão numa corrida de longa duração. Vocês precisam de apoio, vocês precisam se alimentar diferente, vocês precisam treinar diferente. E eu ia fazendo um paralelo da previdência, do que a pessoa tinha que fazer na previdência. Foi lindo. E aí, minutos antes, era o Binho, no meio daquela galera, assim, orando pela gente, assim. Nossa, nada a ver com aqueles caras, mas era o Binho orando pela gente, e depois a gente lá palestrando, e foi lindo demais. No dia seguinte, era o dia 17 de outubro, é o dia da música popular brasileira. Nós somos uma igreja muito musical, né? A gente deve saber disso. E aí, há um ano atrás, eu falei assim, gente, como eu falo pra gente que não tem previdência, pra gente que sequer despertou para isso, eu inventei o que eu chamei de Prev-Show. Eu misturei música popular brasileira com mensagens sobre previdência. E aí, meses atrás, o papel da igreja, eu falando pro James, eu vou fazer isso. Aí o James, meio que sentado assim, uma coisa mais trivial do mundo, falou assim, por que eu não chamo o Sandro? Aí eu, o Sandro? O Sandro, nosso maestro, tecladista, tá ali o Sandro rindo ali. Eu não sabia nem que o Sandro fazia o que ele fazia. E eu vou falar, o Sandro faz coisas espetaculares. Os que conhecem, os que não conhecem, surpreendam-se. E não é que o Sandro criou os Previdancers, ele criou uma banda, com umas pessoas tudo bonitinho, óculos escuros, parecia os caras dos anos 60. E nós fizemos um show para a Previdência Brasileira. Os meninos tocando músicas diversas, eu falando sobre Previdência. Tudo isso para falar para as pessoas o seguinte, gente, o futuro está chegando e é melhor se preparar. Não vai dar para se preparar lá na frente. Lá na frente vai ser tarde. Então, tinha até uma frase que eu estava usando assim, pessoal, cuidado com o futuro que vocês herdarão
quando a gente chegar lá, e no mundo da previdência é isso, a pessoa vai chegar e falar assim, ih, deu ruim, e quem é o culpado? Então, é você. Tudo isso, para eu chegar e atender uma provocação da Mercedes, a Mercedes está aí? Mercedes! O Mateus, o título está aí que a gente botou? Mercedes, o rei está voltando. Jesus está voltando. E a gente fala pouco disso. É igual no mundo da Previdência. A gente está envelhecendo. O fundo do fim está chegando. A aposentadoria está chegando. E a gente fala pouco disso. Por quê? Porque a gente está muito distraído com hoje. Jesus está voltando e a gente está muito distraído com hoje. E aí eu termino meu preâmbulo aqui. E quem achou que eu ainda não estava pregando, eu já estava. Porque engraçado, quando a Ana estava falando de maratona, e eu falando de previdência para aquelas algumas 3 ou 4 centenas de pessoas, ao final veio um carinho e falou o seguinte: Cristiano, poxa, muito legal que eles falaram de previdência, bacana, essa era a mensagem, mas sabe de uma coisa, o que aquela moça falou foi o que mexeu comigo, e a Ana provavelmente nem falou de previdência, óbvio, mas Deus com certeza estava usando a Ana em alguma coisa. E a gente vai ficar em um texto de alerta, um texto que, assim como eu faço meus textos de alerta para o mundo da previdência, e vale isso para vocês, vale para mim, hoje eu vou compartilhar um texto de alerta que a gente devia olhar muito mais para ele, que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, e a gente vai ficar do 13 ao 28, que hoje não deve ser tão legal. Hoje é típico do dia que alguém pode estar pensando assim, era melhor eu não ter vindo. Claro que a gente pensa isso mesmo, mas pode ter certeza que foi muito bom você estar aqui. Eu vou ler da nova versão transformadora, aí na boa, talvez você se embanane com a sua versão aí, pode ficar comigo, ou fica olhando na sua para ver se está tudo certo. E eu vou esmiuçar esse texto aqui, porque assim como eu tento abrir os olhos das pessoas, despertá-las para fazer alguma coisa no futuro, assim como a Ana falava lá, pessoal, na maratona, foca no fim, lembra do fim, mentaliza o final. Para um maratonista isso é muito importante. Eu acho que é muito importante a gente dar uma lembrada e mentalizada no fim. Porque esse fim que está lá na frente pode demorar 40 anos, pode demorar 2 dias, e a gente não sabe. Jesus pode voltar a qualquer momento, ou a gente pode voltar para Jesus muito mais rápido do que a gente imagina. Diz assim o texto, Jesus falando, não é Paulo, não é Pedro, não é Tiago, não é Lucas, Jesus, pelas palavras de Mateus. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga a sua porta, e muitos escolhem esse caminho, mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Eu falo isso para a turma da Previdência. Gente, tem um caminho que é mais ou menos difícil, porque gastar dinheiro é bom, ter vida espartana, poupando aqui para gastar lá, é meio ruim, mas esse é o caminho certo. E eu sei que eu estava falando, tudo isso estava falando comigo essa semana, e aí quando a Silvinha me chamou para pregar na quarta-feira à noite, eu falei, gente, eu não tenho dúvida que é esse texto. Porque é isso, gente, tem uma porta estreita. Tem uma porta estreita. A comparação da porta estreita não é uma porta, outra porta. É uma estrada, um caminho largo. E esse é muito mais fácil de a gente estar nele. Porque a porta estreita é caminho difícil. E são poucos os que o encontram. Não são poucos os que o encontram aqueles que acham uma igreja cristã. Não. Fosse isso, estava fácil. Tem gente que está na nossa comunidade que pode ser que ainda não encontrou
estreita. E esse é o alerta dessa noite. Há uma porta estreita que cada um de nós tem que achar. Se eu pudesse dizer, está aqui, é essa. Eu não consigo. Está na palavra, não há dúvida nenhuma. Assim como na Previdência eu digo, é meio ruim, é verdade, é ruim viver gastando pouco. É melhor ficar gastando muito, claro. E assim também é esse caminho da porta estreita. O texto de Mateus, um pouquinho lá para frente, sobre o jugo, quando Jesus fala o seguinte, Mateus 11, eu leio aqui, Mateus 11, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, Mateus 11, 28, e eu lhes darei descanso. Pô, Jesus está oferecendo descanso. E ele continua dizendo, tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. O meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Quando a gente inicia esse texto e fala que assim que vai ter descanso, pode ser que a gente entenda que a gente sai de jugo pesado e vai para nada. Não, a gente sai de um jugo e vai para outro jugo, só que é um jugo ao lado de Jesus. Tem jugo na caminhada de Jesus. Jugo, aquela peça que une dois bois, né? Dois bovinos. Você vai estar grudadinho em Jesus, andando lá com o jugo dele, do lado dele. Ah, mas é a minha liberdade, e eu poder fazer o que eu quero, e o meu livre-arbítrio. Pois você também nem tem muito livre-arbítrio, você já está sob um jugo. Você só vai trocar de jugo. A gente que acha que está muito livre na vida, que a gente toma as decisões que a gente quer, mentira, a gente está sob o jugo do nosso pecado, da nossa carne, a gente já está sob o jugo. Troque de jugo, mas continua sendo jugo. Então na porta estreita, é difícil, não é fácil, a gente sabe muito bem disso. Mas, para chegar lá no fim da maratona, como a Ana falava, para chegar na aposentadoria mais ou menos assim, tem caminho difícil. E claro, aqui a gente está falando para chegar e entrar no reino dos céus. E aí, não é brincadeira. O texto continua. Tomem cuidado. Jesus falando há 2024, não é isso, né? Anos atrás. Tomem cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, que na verdade são lobos esfomeados ou devoradores. Tem perigo no caminho. Lá na Previdência eu falo para o pessoal viver muito perigoso. Viver um troço muito perigoso. Tem um monte de perigo para quem quer guardar dinheiro, poupar. É golpe de Pix, é vitrine de shopping, é cartão de crédito no app de compra rápida. É uma loucura. Viver é muito perigoso. Essa caminhada aqui também é muito perigosa e tem lobo devorador em pele de ovelha. Há falsos profetas. Mas Jesus, e aí? Só que no 16 Jesus dá uma boa notícia. Ele fala que vocês os identificarão. É possível. É possível. Por meio de quê? Por meio dos seus frutos. Não é pelo que falam. Lobos devoradores estão ali. Falsos profetas estão ali. São falsos. Mas se apresentam como profetas. E profetizam. Não cai na palavra. Não cai na lábia. Avalia os frutos. É pelos frutos que eles serão reconhecidos. E nós podemos identificá-los. Verso 17, da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins, por óbvio. Mas continua, a árvore boa não pode dar fruto ruim, assim como a árvore ruim não pode dar fruto bom. É o fruto, é o que faz. O que a gente fala é da boca para fora, é para mídia, é para uma igreja, é para uma audiência, mas o fruto a gente vê na interação cotidiana com os outros, com a família, no silêncio, no grupinho pequeno,
é ali que o fruto se manifesta. Porque o que eu falo é muito fácil de enganar plateias. Eu quero ver a vida lá em casa, na plateia das 4. Verso 21. Bom, só o verso 20. Portanto, Jesus enfatiza de novo. É possível identificar a pessoa pelos seus frutos. As meninas ficam lá preocupadas com os avós, né? Aí ontem de novo assim, mamãe, papai, vovô e vovó, todos são salvos. Eu já sou muito na resposta que vocês imaginam assim. E a Milena me corrige. A minha resposta é claro que não. A Milena é mais de boas. Aí a Milena vai, não sabemos, a gente tem que ver o coração, só Jesus sabe o coração. Eu assim, Jesus, é verdade. Mas aí eu já vi isso aqui ontem de tarde, quase falo assim, eu posso reconhecer pelos frutos. Aí uma delas assim, mas mamãe, vovó já aceitou Jesus? Aí eu, minha mãe, né? Várias vezes! Verdade. Várias vezes. Não vejo fruto ainda. E aí a gente não sabe. Mas é verdade, só Deus sabe. Mas eu olho os frutos. E a gente tem que ver os nossos frutos. Que a gente está aqui, como sempre fala, né, batendo palminha, de olho fechado, coisa mais linda nós aqui. Mas a gente é reconhecido pelos frutos. Verso 21, nem todos, você sabe esse texto, mas a gente vai esmiuçar esse negócio. Nem todos que me chamam, Jesus falando, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai. Nós chamamos Senhor, Senhor. Nós confessamos a Cristo como nosso Salvador, nós batemos palminha, nós cantamos. Tem cada música aqui que eu não sei se você presta atenção. Eu tenho umas que às vezes eu nem quero cantar muito assim. Vaso novo, quebra minha vida e faz de novo, Marcelo. Eu fico vendo vocês cantando de olho fechado, você sabe isso. Eu fico assim, Jesus, dá um tapa, sabe? Mas tem que cantar isso mesmo. Mas assim, nem todo que fala Senhor, Senhor, e a gente verbaliza Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. A gente ficou a casa cheia, por sinal, estou lembrando, o tempo inteiro falando sobre isso, a casa cheia de 23, reino dos céus, reino dos céus, reino dos céus, se prepara para as bodas do Cordeiro, o noivo vai chegar, precisa te pegar com a lamparina com óleo reserva, precisa te encontrar com as roupas certas, precisa te encontrar sentado à mesa na hora do banquete. Jesus está voltando e as orientações foram dadas. Mas Jesus continua e aperta aqui no 22, no dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizei em teu nome, eu não fiz milagres em teu nome, eu não expulsei demônios em teu nome, do tipo, e essas credenciais aqui não servem para eu entrar? Trágico é a gente saber que Jesus vai dizer o seguinte, eu, porém, no verso 23, responderei, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Jesus não falou que eles estavam mentindo, porque provavelmente pode ter acontecido isso mesmo. Porque quem profetiza o faz em nome de Jesus. Quem expulsa demônio o faz pelo poder de Jesus. Quem opera um milagre o faz pelo poder de Jesus. Mas isso não é fazer a vontade do Pai. Isso é ser usado para profetizar, para operar milagre, para expulsar demônio. Quem expulsa demônio é Deus, quem opera milagre é Deus, quem profetiza é Deus por meio da gente. Mas essa credencial não é nossa. A gente é tão somente instrumento para. E se você está pensando em usar essa credencial no dia que chegar perante o Rei dos Reis e falar, expulsei demônios, tem uma lista de milagres, profetizei em teu nome, Jesus. Cuidado, pode ser que essa credencial não sirva. Só
Só que aí não dá mais tempo. Igual que eu falo na Previdência, depois que chegou lá, não dá mais tempo. A pessoa que chega na Previdência sem estar preparada tinha que ter se preparado 30 anos antes. A gente tem que se preparar muito antes para chegar aqui. Fico pensando aqui, a gente pensa, né? Tá bom, mas o que é fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai? Aí eu peguei lá João 6. João 6. Fala assim, João 6, 28. A turma falava assim: nós também queremos realizar as obras de Deus, porque essas obras, expulsar demônio, profetizar, operar milagres, isso é obra de Deus. É Deus que faz. O que nos cabe fazer? Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? E Jesus disse, o que talvez te sirva de credencial, me sirva de credencial para a gente entrar no reino dos céus. Verso 29, Jesus lhes disse: esta é a única obra que Deus quer que vocês façam. Creiam naquele que Ele enviou. É uma só. Uma só. Mas eu operei milagres, mas eu abri igrejas, mas eu preguei à vontade, mas eu entreguei para o campo missionário. Tudo isso é maravilhoso. Porque tudo isso somos nós aqui manifestando a glória de Deus por meio da nossa vida, utilizando os talentos que Deus nos deu, em vez de enterrá-los, multiplicá-los. Tem que fazer isso mesmo. Se colocar para pregar, se colocar para abraçar, se colocar para... Eu estava de banco. Quase todo mundo sabe. Há um tempo atrás, uns meses atrás, eu cheguei para o James, para a Silvinha, para o Binho, para a turma, e falei assim: me deixem no banco. Eu precisava passar pelo meu segundo tratamento de coração. Primeiro, eu botei um stent em 2019. Mas esse ano eu precisava passar por outro tratamento de coração. Não era físico. E aí eu lembro que eu estava de banco. Eu tinha pedido para me tirar. Deixa eu entrar na minha caverna. 2, 3 semanas atrás, alguém me confrontou, mas direto, e falou o seguinte: está fazendo o que na caverna? E aí a Silvinha, na quarta-feira à noite, fico imaginando ela assim: James, o Pedro está com a gente, o Binho está cheio de negócio de trabalho, você está aqui, o que ele te faz? Chuta da caverna. E foi uma bênção. Então a gente se coloca à disposição. Agora, a credencial para subir é crer naquele que Deus enviou, crer em Jesus Cristo. Volta para Mateus, a gente está em Mateus 7. Jesus continua, é muito previdência esse texto, gente. Verso 24: quem ouve as minhas palavras, e aí aperta, e as pratica. Ouvir, galera. Todo mundo ouve. Os demônios ouvem e estremecem. Legião Urbana tem lá. Nossa, a Legião Urbana cantou um pedacinho de... que lindo. Todo mundo está ouvindo a palavra de Deus assim. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio quanto a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Não é assim. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, não vai ter tempestade, furacão, vento forte em São Paulo, luta, inundação. Não é que está protegido dele. Isso vai vir. Vai chegar. Na sua casa, isso não é profecia, longe. Vai chegar a inundação, metaforicamente. Vai chegar chuva, metaforicamente. Todos passamos por isso. Então não fica de malzinho. A diferença é que quando a pessoa ouve a palavra e a pratica, ela passa por tudo isso, mas continua firme e não desmorona. Pode ser que a casa desmorone. Pode ser que a casa sofra lá um telhado arrancado, tenha ali uma pintura rachada ali,
Pode ser, eu acredito que acontece isso, mas ela fica firme no lugar. Ela não sai dali e vai para outro. E isso é sinônimo de sabedoria para Jesus. Porque para entrar no reino de Deus, a gente vai ter que estar firme. A gente vai ter que fazer o nosso caminhar, como a Ana me ensinou lá na palestra. O caminhar da maratona é com ritmo e constância. Não adianta estar uma hora aqui, você, nossa, orando pelas paredes aqui, e daqui 2 meses você está mais longe do que sei lá o que. É constância. Ah, mas está meio ruim hoje, segura. Ah, mas está doendo a perna, continua. Ah, mas eu estou com sede, segue o barco. Porque você tem uma maratona para correr. Tem uma linha de chegada lá. E para cruzar essa linha de chegada, você precisa crer naquele que te enviou. Verso 26, mas quem ouve o meu ensino e não o pratica, é tão tolo quanto uma pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. E aí, ninguém precisa ser engenheiro para saber que construir casa sobre areia é uma tragédia. Que quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá em grande estronda. Eu sei que fala que quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Jesus estava lembrando a turma e ele veio fazendo isso, a gente acompanhou isso, muito dizendo, está chegando, tem uma festa, tem um momento que o noivo chega, alerta, atentem-se. A gente pode falar assim, mas eu não sei se eu acredito nisso. Você acreditar ou não que a Terra roda em torno de si mesmo, no movimento lá da rotação, se é que a Terra gira em torno do Sol na translação, se acreditar nisso ou não, não vai mudar o fato de que a Terra gira em torno dela mesma e que ela gira em torno do Sol. Aí é com cada um. Você não acreditar no que está escrito aqui não vai fazer a menor diferença em relação a este alerta. O alerta está dado. Tem gente que não acredita no que eu falo sobre previdência. Mas eu falo. Me cabe então somente falar, proclamar, profetizar sobre o futuro. E eu mesmo que eu acho que essa semana está sendo a minha semana de proclamar. A gente está muito preocupado com o hoje. E nós temos diversas razões para nos preocupar com o hoje. São nossos filhos, são nossos empregos, são nossos trabalhos, são nossos projetos, é um monte de coisa. O hoje tem sido uma distração em relação ao futuro. Quando a Ana estava falando lá, e ela trouxe um momento lá que ela falou assim, pessoal, na maratona, foca na linha de chegada, para você não perder o alvo. O nosso alvo é Jesus. Só que a gente está aqui sendo disperso por um monte de coisa. E no português mais simples que eu uso, ainda que em cima desse púlpito, pode dar muito ruim. E aí não vai ter tempo. Porque quando Jesus fala que o noivo vem e fecha a porta, quando o dono do banquete vem e fecha a porta, muitos baterão pelo lado de fora e falam, mas e agora? O que eu faço? Então, afastem-se de mim, vocês que não escutaram a mensagem. Eu juntei mais 2 textos aqui, eu vou acabar em Salmo 34, que a Ana leu. Eu vou para João 5, João 6, versos 39, olha que interessante. João 5 e depois João 6. João 5, verso 39 diz o seguinte: a importância da palavra. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas lhes dão vida eterna. Mas as Escrituras falam de mim. A Ana nos ensinou como chegar numa maratona. Eu ensino como chegar na previdência. É só a palavra que vai nos ensinar como chegar no fim da carreira. Por fim,
verso 6:39, diz o seguinte, Jesus falando, essa é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que Ele me deu, mas que eu os ressuscite todos no último dia, porque a vontade do meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu adoraria, na minha indústria, garantir que as pessoas chegariam nos seus 60, 65, 70 e teriam vida digna por mais 20, 30 anos. Eu luto por isso, eu me dedico há 10 anos a isso. Eu falo, eu não tenho vergonha, eu invento coisa, eu escrevo livro, eu faço palestra, eu faço tudo para fazer essa mensagem. Mas eu não consigo garantir uma vírgula disso. Jesus está na mesma pegada. Só que Ele não vai perder um de vocês. Nenhumzinho daqueles que o Pai entregou para crer em Ele. E quem nos leva para crer em Jesus é o Espírito Santo. Não é o meu discurso bonito, não é a minha pregação, é influência, nada disso. É só a palavra, só o Espírito Santo. Nesse negócio que eu fiz com a Ana, foi fruto de um livro, do livro que eu vou fazer sobre atitude previdente. Eu escrevo agora um negócio sobre ter uma atitude previdente em relação à vida. Ou seja, me preparar para coisas que podem acontecer. Na minha família é assim, é minha vida fazer isso. E o último capítulo do livro é uma história que ele conta que as duas maiores atitudes previdentes que há, as rainhas de todas, tem lá, guardar dinheiro, um monte de coisa assim, meio que de educação financeira. Mas é bonitinho que no último capítulo o moço está lá comigo também, eu não lembro quem mais está, e ele fala o seguinte, eu vou te falar as duas maiores atitudes previdentes. E o capítulo fala sobre ler e ter um coração ensinável. Cristiano, ler. A gente recebeu um livro inteiro para ser lido. Não é para que leiam para que você pegue extratos, cortes, pedaços. Gente, ou a gente lê o que está nesse livro, ou a gente vai ser eternamente refém do que falam para a gente. E o que falam para a gente, eu estou falando para vocês, se vocês não forem ver se está aqui, vocês correm muito risco. E a segunda das maiores, das rainhas das atitudes previdentes perante a vida, é ter um coração ensinável. Porque sem coração ensinável, você vai ouvir muito alerta, e vai se fechar para eles, e vai dar de ombros. E quem sabe, você dando de ombros pode perder uma grande chance. Essa semana a gente teve o dia do professor. O Saraiva não está aqui, mas ele mandou uma mensagem bonitinha no grupo lá dos professores. Bem no dia que eu estava dando uma outra palestra para jovens, eu até botei na minha apresentação. Eu sei que a palestra era mais ou menos assim, o professor não é porque ele ensina, é porque ele desperta mudanças de atitude. Eu não vou despertar uma mudança de atitude de vocês. Eu e a Ana tentamos lá, eu e a equipe do Sandro, Pedro, Rafa, a gente tentou. E eu tenho certeza que aqui, para essa mensagem de despertamento de que o rei está voltando e que a gente precisa arrumar nossa vida, é só o Espírito Santo. E o Espírito Santo, se já não está dentro, está aí do seu ladinho. Então, preparemos que a gente tenha uma atitude mais previdente em relação à vida, porque o futuro chega e um dia a gente vai se encontrar com o Rei dos Reis e vai ter que apresentar uma credencial só. Cristiano não é uma vida reta, não é... Não. É sua confissão de entrega para Jesus Cristo. Porque depois, sob o jugo de Jesus, Ele dá jeito em você como deu em mim. Que legal ter voltado, que legal ter saído da caverna nessa semana. Que Deus nos abençoe, porque a gente está todo mundo no mesmo barco. Deus te abençoe.